Dá uma olhada no nome do conteúdo da aula de hoje, gente. Ó, relações métricas no triângulo retângulo. Eu já vou começar a aula fazendo perguntas. Você sabe por que tem esse nome? Olha aqui, triângulo retângulo. Isso aí tá tranquilo, né? Todo mundo sabe. Um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Mas agora, relações métricas? Bom, se você olhar aqui, métricas está relacionado a medidas. E relações, então quer dizer que existem relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. E aí, veja que eu já trouxe aqui para vocês o desenho de um triângulo, que é retângulo, eu já vou indicar ali para vocês. Porque assim, é muito fácil eu começar essa aula mostrando para vocês quais são as relações que existem entre os lados dos triângulos. Não é? Já venho aqui, já escrevo e você faz exercício sem saber de onde vieram essas relações. Então, por esse motivo, eu vou explicar detalhadamente como é que eu chego em cada uma das relações, tá? Então, nós vamos começar olhando para aquele triângulo ali, o primeiro, o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo em A. Ó, deixei para marcar junto com vocês porque ele tem um ângulo reto ali em A. Agora, o que nós sabemos de um triângulo retângulo? Eu vou até pegar minha régua aqui. Nós sabemos que um triângulo retângulo ele é composto por quê mesmo? Por catetos e pela hipotenusa. E você sabe qual é a hipotenusa nesse triângulo ABC? A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, não é? E o maior lado do triângulo é qual? Ai, tá difícil de olhar? Não tá não, né? Pode pensar também que a hipotenusa é aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ó. Então aqui, ó, o ângulo tá aqui. Aqui eu tenho a hipotenusa. Então, se esse lado, esse segmento BC é a hipotenusa que está de frente para o vértice A, eu vou chamar essa hipotenusa de Azinho, tá bom? Vamos nomear ela por Azinho, ó, só para nomear. Agora, esse segmento formado por BA e esse segmento por AC, nós chamamos do que mesmo, então? De catetos. Então, veja que eu tenho o cateto aqui, que é o segmento AB, e o cateto aqui, que é o segmento AC. Agora, vamos nomear também, como nós fizemos com a nossa hipotenusa. Como ela era o lado que estava de frente para o vértice A, eu chamei de Azinho. Agora, esse cateto, ele está de frente para o vértice C, então eu vou chamá-lo de Czinho. E esse outro cateto que está de frente para o vértice B, nós vamos chamar de Bzinho. Ah, mas por que eu estou dando nome? Porque nós vamos começar a construir as relações, a visualizar as relações métricas, as relações entre as medidas dos lados desse triângulo. E tem mais. Quando eu estou trabalhando aqui nesse triângulo, é possível visualizar a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Então, eu vou traçar a altura. A altura, ela vem aqui do vértice A até chegar aqui nesse lado oposto. E lembrando que a altura, ela sempre forma um ângulo reto com o lado oposto, no caso, que vai ser a hipotenusa. Então, ó, vou desenhar aqui para você a altura, ó, que ela vem lá do vértice A. Olha aqui, ó. E ela chega, então, no outro lado, no lado oposto. E o que eu disse para você mesmo, que essa altura forma um ângulo reto com o lado, né? Então, aqui eu tenho um ângulo reto. Olha aqui como ficou. Então, esse tamanho que eu tenho aqui agora, que nós acabamos de desenhar, vai ser chamado de H, porque H de altura. Mas a altura é com H, por que você pôs H? Porque é a altura lá do inglês, que é high, não é verdade? Então, eles utilizam com H. Aí nós temos mais outras medidas que nós colocamos nesse triângulo também, que é a medida que vem daqui até o C. Ah, eu me esqueci. Aqui eu vou escrever que é H, que é chamado de pé da altura, tá bom? Em relação à hipotenusa. Então, esse Azinho é o segmento e esse H é aqui a indicação desse vértice aqui. E agora, gente? Como que eu posso pensar nessas outras medidas que eu falei? Então, se eu pensar de H até C, eu vou vir aqui e eu vou chamar de M, ó. De M. E de B até H, eu vou chamar de N. Mas o que são esse N e esse M? Eles são projeções, tá? Projeções desses catetos B e C em relação à nossa hipotenusa, tá bom? Então, esse cateto B, aqui eu tenho a projeção dele, que forma o M. E aqui o cateto C, a projeção forma o N, em relação à hipotenusa. Aí, gente, eu aprendi quando eu estudava
que é como se fosse a sombra, tá? A gente tem aqui uma luz, né? Como se tivesse uma lanterna. Produção, cadê a lanterna, produção? Cadê a lanterna? Tá aqui a lanterna, gente. Ó, pegar a lanterna, né? Quem faz ao vivo mesmo, né? Ó, a lanterna. Eu aprendi assim, tô passando pra vocês, mas aí a produção já deu risada, tá? Se eu pôr a lanterna aqui, fala que vai fazer uma sombra. Então, pega esse cateto aqui B, aí ele vai ser projetado aqui, ó, nesse pedacinho, tá bom? E se eu colocar a lanterna aqui no cateto C, ele vai ser projetado aqui nesse pedacinho que é chamado de N. Daí a produção deu risada, falou que não tá vendo sombra nenhuma ali no desenho que eu fiz. Mas, gente, só pra gente tentar entender e memorizar da projeção, tá bom? Então você viu que no momento que eu fiz aqui o tracejado da altura, nós conseguimos formar o triângulo ABC em dois outros triângulos que também são retângulos, porque veja que nós formamos o triângulo ABH, que tá aqui, e o triângulo AHC. Tá difícil de visualizar ali, né? Então, olha o que eu fiz pra você. Eu trouxe aqui o triângulo separadinho, ó. Então, aqui seria o azul, seria o triângulo ABH, tá bom? Que nós vamos colocar nesse triângulo, gente, aqui embaixo, tá? Tá grudando tudo. Vou colocar nesse outro para ficar melhor de visualizar, que aqui tá. Deixa o nosso rabiscadinho ali, ó. Então, aqui eu consegui formar esse triângulo, o ABH, tá? E daí, eu consegui formar um outro triângulo, que é o AHC, que tá aqui, ó, o triângulo AHC. Aí fica melhor de você visualizar, certo? Então, vamos colocar ele certinho aqui para você visualizar bem, ó. Os dois triângulos formados em cima do triângulo ABC. Ok? E agora, então, quer dizer que nós temos aqui o H, só vou deixar marcado. Nós temos, então, 3 triângulos, tá? E esses 3 triângulos que nós temos, eles são triângulos semelhantes, ok? O triângulo ABC, que é o grandão, o ABH e o AHC. São considerados triângulos semelhantes porque eles possuem os ângulos internos iguais, com a mesma medida, certo? Se você observar bem, ó, vamos tirar aqui novamente esse triângulo amarelo, vamos colocar aqui do ladinho, e aqui o triângulo azul, ó. Se você observar bem agora, esse triângulo, esse aqui, que é o ABC, com esse azul, que seria o nosso ABH, com o amarelo é quem mesmo? É o AHC, ok? Ó, bem destrinchadinho para você visualizar. Então, esses 3 triângulos aqui são semelhantes por causa dos ângulos internos. Veja bem, não tem um ângulo reto? Tem um ângulo reto, tem um ângulo reto. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho um ângulo rosa aqui, ó? A medida desse ângulo rosa tá aqui, ó, igual aqui e igual aqui. Por que que é igual? Ué, gente, porque esses triângulos que foram formados aqui dentro, eles têm os mesmos ângulos aqui, ó. Ó, tá vendo esse ângulo roxo aqui, ó? Tá aqui e tá aqui na formação do triângulo, tá bom? Então, agora nós vamos relacionar as medidas desses 3 triângulos que nós formamos, porque aí nós conseguimos encontrar quais são as relações métricas. Então, vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo 1, esse aqui de triângulo 2 e esse aqui de triângulo 3. Mas vamos colocar os nomezinhos então, pra gente olhar melhor, pra depois fazer as relações. Então aqui, eu vou tirar daqui e passar pra cá. Esse é o mesmo, tá, gente? Só não vou ficar aqui porque tá muito rabiscadinho. Então, ó, hipotenusa, que é o A. Aqui eu tenho cateto B, deixa eu apagar esse 1 aqui, ó. Cateto B. E aqui seria o nosso cateto C. Então, esse é o nosso triângulo 1. Beleza. Aqui, o que eu tenho? Mas vou ter que apagar o 2 também, produção do céu. Eu escrevi em cima. O que eu tenho aqui mesmo? Qual é essa medida, se eu olhar para o triângulo? Ele não veio daqui, ó. Ele não veio daqui? Então, essa medida é o cateto C, que veio de lá. Então, vamos colocar que aqui é a medida C. Aqui, quem é essa medida aqui, gente? Essa medida seria a medida H, que vem lá da altura. Tá lembrando, né? Ele veio lá de cima, a formação dele aqui, ó. E essa medida pequenininha aqui é a projeção. É a projeção N. Então, aqui é N, ó. Certinho? Agora, o triângulo 3, que também vai ter que apagar aqui, ó. Vamos pôr mais pra cá, pra você visualizar melhor. A, o H e o C. Então, veja que aqui eu tenho o cateto B, ó. Porque ele tava aqui, né? Então, essa parte aqui é B. Aqui é o H também, porque ela é da altura. E veja que aqui embaixo era quem? Era a nossa projeção M, ó. Olha o que eu tenho agora, gente.
tudo desenhadinho, certinho para você visualizar as relações. Então, nós vamos realizar agora comparações desses triângulos que são semelhantes. Então, veja que eu vou começar comparando o triângulo 1 com o triângulo 2, tá bom? Como eles são triângulos semelhantes, os lados são proporcionais. Então, se eu olhar aqui, ó, esse lado aqui, que é o lado B, então vamos começar falando aqui. B está para B. Esse lado aqui, que é o B, ele está de frente para o ângulo roxo. Ele está para quem aqui no nosso triângulo 2? Quem é que está de frente para o ângulo roxo? Ó, quem está de frente para o ângulo roxo? É o H, porque eu tenho que pensar que os lados correspondentes são proporcionais. Eu não posso pegar esse lado aqui com esse lado aqui, tá? Eu tenho que pegar os correspondentes. Por isso eu vou olhar nos ângulos, ó. Ângulo roxo de frente para o ângulo roxo, tá? O B. Ângulo roxo de frente para o ângulo roxo, H. Então, o B está para H, assim como que agora eu posso pensar? O lado C. O C está para quem nesse triângulo, gente? O C não está de frente para o ângulo rosa, ó. Quem está de frente para o ângulo rosa no triângulo 2? Está o N aqui, ó. Então, o C está para N. Assim como, agora eu preciso relacionar o A. O A, que é a nossa hipotenusa, que está de frente para o ângulo reto, está para quem aqui, gente, que sobrou para gente? O C, que está de frente para o nosso ângulo reto. Certo? Então, estabeleci uma relação entre, três relações aqui das proporcionalidades, entre o triângulo 1 e o triângulo 2. Agora, nós vamos estabelecer a relação entre o triângulo 1 com o triângulo 3. E depois nós vamos fazer as continhas que precisam, tá? Agora, vamos lá. Então, aqui, vamos marcar, né, gente? Que aqui eu estou falando do triângulo 1, eu estou relacionando o 1 com o 2, ó, para você não se perder. Agora eu vou relacionar o 1 com o 3, tá bom? Depois a gente faz as continhas, calma lá, só vamos relacionar primeiro. Então, olhando para o 1, de novo, começando pelo B. O lado B do triângulo 1 está para quem no triângulo 3, ó? É esse B aqui também, né? É isso? Ele está de frente para o ângulo roxo? Não. Ó, o B está de frente para o ângulo roxo. No triângulo 3, quem está de frente para o ângulo roxo? É o M, ó. Então, B está para M. Assim como, quem mais que eu posso relacionar agora que são proporcionais? Lados correspondentes. O C que está de frente para o ângulo rosa, está para quem aqui que está de frente para o ângulo rosa? Então, esse lado C é proporcional a quem aqui nesse triângulo agora, gente, no 3? Quem está de frente para o ângulo rosa é o H. Então, C está para H. Assim como, relacionando agora a hipotenusa. Quem é proporcional à hipotenusa no triângulo 3? Então, quer dizer que aqui eu tenho A, está para... Cadê a hipotenusa? Ó, a hipotenusa está aqui. De frente para a hipotenusa eu tenho o B. Ok? Então, aqui relacionei 1 e 3. Calma que não tem relação pronta ainda, só estou escrevendo para vocês perceberem. Aí, nós vamos montar o que agora? Agora, nós vamos olhar para o triângulo 2 e 3, gente. Marca bem aí, 2 e 3. Então, vamos lá agora. Esse com esse. Quem são os lados proporcionais? Lembrando que tem que ser correspondentes. Vamos começar por aqui? O C. Então, o lado C está para quem, gente, no triângulo 3? É proporcional a quem? C está de frente para a hipotenusa. Então, só pode ser o B que está de frente para a hipotenusa aqui. Assim como, o que eu posso escrever agora? O N, pode ser o N? Tanto faz, se quisesse começar pelo H, não tem problema. O N, então o N está para, ó, está de frente para o ângulo rosa. Quem está de frente para o ângulo rosa aqui? Olha aqui, o H. Então, N está para H. E por fim, quem que faltou relacionar agora? O N está para H, agora o H. O H está para, ó, o H está de frente para o roxo. No triângulo amarelo, quem está de frente para o roxo? O M. Então, veja que eu montei essas proporções aqui agora. E a partir de cada uma dessas proporções que eu relacionei cada dois triângulos, nós vamos encontrar as relações métricas. Você marcou bem isso daí? Para a gente poder fazer essas relações agora? Vamos lá então? Bom, vamos lá continuar agora então para nós realizarmos as relações métricas, que até agora nós só fizemos as montagens dessas relações. E você se lembra que eu falei que os triângulos eram semelhantes? Por que mesmo? Quero ver quem que prestou atenção.
Por que que eu tinha triângulos semelhantes? Porque eu tinha ângulos internos iguais, não era mesmo? Com a mesma medida. E lados correspondentes proporcionais. Marca bem que tem que ter a palavra correspondente. Porque você viu naquela hora que eu ficava olhando para o desenho do triângulo? Eu olhava, esse lado aqui está de frente para o ângulo roxo. Então, no outro triângulo, quem é que está de frente para o ângulo roxo? Porque eu tinha que olhar a correspondência, tá bom? Por isso que tem que ser correspondentes, porque aí eles são semelhantes, né, gente? Já marca bem aí. Então, vamos lá, chega de conversa e vamos estabelecer aqui agora o cálculo dessas proporções para nós finalmente encontrarmos quais são as relações métricas. Mas deixa eu falar uma coisa já. Isso daqui que eu estou fazendo é para mostrar para vocês como é que chega nessas relações métricas. Porque, como eu disse no início, é muito fácil já chegar e falar, gente, essas aqui são as relações métricas, aplique nos exercícios. Eu aprendi assim. O meu professor mostrou para mim quais eram as relações métricas e eu aplicava no exercício. Só que eu não sabia de onde vinham essas relações métricas. Então, por isso eu estou fazendo questão de mostrar para vocês como é que tem a formação dessas relações, que é a partir da semelhança dos triângulos, tá? Então, não sai da aula e não, vai ficar até o final para acompanhar a Giz. Então, vamos lá. Aqui, quando eu vou fazer o cálculo das proporções, eu tenho 3 ali, né? 3 razões. 1, 2, 3. Então, eu vou sempre fazer 2 a 2. Primeiro, eu começo essa com essa, depois eu faço essa com essa e essa com essa. Mas vou escrevendo direitinho para você. Então, aqui a primeira, ó, multiplicando cruzado para calcular proporção. Então, vai ficar o B vezes N igual ao CH. Então, ó, CH, mas não tem problema eu trocar a ordem, que eu falei primeiro BN, mas eu comecei daqui, não vai ter problema. Então, CH é igual a BN. Pronto, já fiz uma relação métrica. Agora, a outra, então eu vou começar agora com esse primeiro aqui, que é o B para H, está para o último, que é o AC. Então, agora multiplicando cruzado novamente, o que eu vou encontrar agora? O A vezes H é igual a ABC. Ó, multiplica cruzado. Se você quiser deixar indicada a multiplicação entre as duas letras, pode deixar, vai dar na mesma também. E agora, o que eu tenho que comparar mesmo? Esse aqui, né? O C. Então, agora eu vou comparar o CN com o AC. Multiplica-se cruzado. O que vai acontecer multiplicando cruzado aqui, gente? Vai ficar C vezes C, que dá C ao quadrado. E aqui vai ser o AN. Nossa, meu N parece um H. Meu Deus, deixa eu arrumar aqui, hein? O meu N tá parecendo um H. Vai ser igual ao AN. Esse aqui é um N, tá, produção? Não é um H, não. Meu Deus, ó, N, ó, daqui, ó. Tá bom? Então, veja que eu já consegui encontrar 1, 2, 3 relações métricas. E vamos continuar. Agora aqui, quando eu comparei o 1 e o 3, o triângulo 1 e o 3, faz a multiplicação cruzada. Vai ser agora aqui BH igual a MC, ou CM, como você quiser colocar, tá? Depois, quem que eu tenho que comparar agora? O primeiro, que é o BM, eu comparo com o último, AB. Multiplicando cruzado, vai ser B vezes B dá B ao quadrado e M vezes A, vai ser AM ou MA. Como você quiser escrever. E quem mais que eu tenho que comparar agora? Deixa eu ver. Esse aqui, que é o nosso CH, igual ao AB. Ao AB. Então, fazendo a multiplicação cruzada novamente, o que nós vamos encontrar aqui agora? A vezes H é igual a BC, que é o CB, tanto faz. Aí, ó, você já vai começar a observar que vai começar a repetir, né? Tá vendo que essa daqui já tá aqui, ó? Então, a gente vai contar só uma vez na hora de realizar a contagem total. Continuando agora o último. Ufa, né, gente? Quanta coisa. Esse vezes esse. Já tá sabendo fazer de cor aí, pelo jeito, hein? C vezes H. Então, vai lá. C vezes H é igual a BN. Já não tem esse daqui também? Cadê, ó? O CH. O CH tá aqui, ó. CH igual a BN. Então, já vai tá repetindo. Só conta uma vez depois. Agora, eu vou fazer o C está para B com o H para M. Multiplicando cruzado, o que nós vamos encontrar? Que nós vamos ter agora o... eu vou começar do BH para ficar igual aos outros.
BH igual a CM, que também eu sei que vai repetir. Cadê, ó? Aqui, ó, repetindo de novo. E por último, eu vou comparar agora o N com o H, NH para HM. E multiplicando esses dois aqui agora, o que eu vou encontrar? H vezes H, H ao quadrado. E daí M vezes N, ou N vezes M, como você quiser escrever. Por que eu vou pôr vezes? Não precisa. MN ou NM. Gente, agora vamos grifar aquelas que nós encontramos, então, que não são... Ó, aqui eu tenho uma relação métrica, ó. Uma aqui, duas, tá? Duas. Qual mais? Essa daqui ainda não repetiu. Então, eu tenho aqui 3, a terceira, a quarta relação métrica. Oh, meu Deus, que tamanho que ficou isso. Essa daqui já apareceu, né? Tá aqui. Então, eu não vou grifar de novo. Tem mais alguma que já apareceu? CH já apareceu lá, então não vou grifar. BH já apareceu aqui, então não grifo. E essa daqui, ó. BH ao quadrado é igual a MN. Então, H ao quadrado MN, B ao quadrado igual a M, mas eu deixei uma para trás, gente. Essa daqui, eu já ia desconfiar que ela tava faltando mesmo. Que era o C ao quadrado igual a N. Então, nós grifamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações métricas que nós conseguimos estabelecer aqui entre as medidas dos triângulos, dos lados dos triângulos, né? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Tá faltando uma, não tá? Que às vezes assim, nem precisa disso falar, a gente já sabe, porque toda vez que trabalhamos com um triângulo retângulo, o que é que nós temos mesmo em um triângulo retângulo, gente? Nós temos o Teorema de Pitágoras, não é? Cadê o triângulo retângulo? Se você observar aquele aqui, ó, é um triângulo retângulo, não era? Então, o lado que estava de frente para o ângulo reto, grandão, tô considerando o triângulo grandão. O lado aqui, ele era a hipotenusa. Aqui não era o cateto, aqui era no cateto. Pronto, formei triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras. Quem se lembra do Teorema de Pitágoras? Qual que era mesmo para a gente escrever aqui para completar nossas relações? Era o quê? Era cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Teorema de Pitágoras. E, gente, agora mais uma coisa eu quero que vocês observem no triângulo. Deixa eu pegar ele de novo. Mandei ele para lá, vou pegar de novo. Ó, mais uma observação, que aqui não é uma relação métrica, mas é tipo uma coisa óbvia, né? Você tá vendo aqui, ó, aqui não é a hipotenusa, porque não tá de frente pro ângulo reto? Aqui era o A, que nós chamamos lá no início. Você percebe que eu consigo encontrar o valor desse A somando a projeção N com a projeção M. Então, também, se quiser marcar isso, né, pode marcar que o A, que é o total aqui, vai ser igual a N mais M. Também é uma coisa que nós podemos marcar para ajudar na resolução dos exercícios depois. Então, vamos marcar mais uma aqui, ó. Que se eu pegar, então, eu somar o M com o N, que é as duas projeções, eu obtenho o valor da hipotenusa. Eu obtenho a hipotenusa. Prontinho, gente. Quanta coisa para você memorizar. Mas, ó, isso aqui é óbvio, né? A gente já consegue bater o olho e descobrir. Isso aqui, Pitágoras, isso aqui já aprendeu já faz tempo, né? Sabe já, né, Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Aí tem as outras para você memorizar. E aí nós vamos utilizar agora essas relações métricas para resolver os exercícios. Mas aí como que eu vou resolver os exercícios? Aí você vai ter que saber, né, gente? Qual que eu consigo utilizar lá naquele respectivo exercício. Então agora eu vou ajudá-los a entender isso. Vamos lá então? Gente, antes de fazer os exercícios que eu falei, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é possível chegar aqui na do Teorema de Pitágoras, nessa relação, pegando outras duas relações aqui. Então, se eu pegar essa daqui e essa daqui, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar essas duas e eu vou somá-las. Aí eu vou mostrar para você que dá para chegar no Teorema de Pitágoras. Ó, então é assim, C ao quadrado igual a AN, não é isso? Aí eu vou somar com essa daqui, que é B ao quadrado com AM, que tá ali. Vamos adicionar essas duas relações aqui. O que vai acontecer? Quando eu vou juntar C ao quadrado com B ao quadrado, o que dá C ao quadrado com B ao quadrado? Bom, como não são termos semelhantes, não dá para juntar. Então, dá para deixar escrito que vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, ó. Esse com esse, ó. Só pus aqui na ordem, sem ordem para você, mas é a mesma coisa.
igual. Agora vamos adicionar esses dois. AN mais AM, ó. Juntei esses dois e esses dois. E se você escreveu, quer escrever na ordem? Vamos pôr na ordem, então, que tá ali, ó. C ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, produção, tá pronto, do jeito que você queria. E agora, o que eu faço? Bom, gente, agora deixa eu escrever ao trocar da ordem aqui, pode escrever, né? B ao quadrado mais C ao quadrado igual. Você tá vendo aqui que nós podemos realizar uma fatoração, fator comum por evidência. Tá vendo que o A é comum aqui e o A é comum aqui? Então, eu vou colocar o A fora dos parênteses e aí eu vou abrir parênteses. O que acontece agora? A vezes quanto que volta nesse AN? É o próprio N, porque A vezes N volta no AN. A vezes quanto que volta no AM? Quem sabe? Mas é o próprio M, né? Ó. A vezes M volta no AM. Nossa, mas por que eu escrevi tudo isso? E agora? Calma lá que você vai perceber. B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a vezes... Gente, lembra que eu peguei o triângulo vermelho aquela hora e falei, ó, tem uma coisa aqui que é óbvia que a gente percebe? Que se eu pegar, então, e somar o M com o N, quem que eu encontro mesmo se eu somar o M com N? Dá quem mesmo? Dá o valor do A, que é da hipotenusa. E mais uma coisa agora que você observa. O que dá A multiplicado por A mesmo, gente? Quem sabe? B ao quadrado mais C ao quadrado vai dar A vezes A, dá A ao quadrado. O que eu encontrei aqui, gente? Eu consegui mostrar para vocês que a partir da junção dessas duas relações métricas, nós conseguimos encontrar, então, o Teorema de Pitágoras. Olha aqui, gente. Marca bem isso daí também, que é muito interessante. Tá bom? A gente já sabia o Teorema de Pitágoras, né? Porque olha, num triângulo retângulo, a gente já lembra automaticamente no teorema. Mas também dá para fazer a formação dele aqui, certo? Agora vamos para os exercícios. Então, nesse primeiro exercício, ó, encontre o valor da incógnita em cada triângulo. Ó, nossa colinha já tá aqui pra gente memorizando para ver qual que é que nós vamos utilizar. Então, veja, aqui nesse triângulo que é retângulo, que faltou desenhar aqui para nós, né? Eita, tá desenhado agora, gente. Quem é que eu vou começar? Qual dessas relações que eu vou utilizar para encontrar o valor desconhecido? Eu tenho que descobrir quem é o valor do H e quem é o valor do A. Então, logo eu tenho que fazer duas contas, porque não é possível aqui numa conta só eu fazer, né, gente? Bom, para descobrir o valor do A, já vou falar para você que tá fácil. Por que que tá fácil? Não é um triângulo retângulo? Dá para aplicar Teorema de Pitágoras. Eu tenho um cateto, eu acho a hipotenusa. Vamos começar então utilizando aqui o Teorema de Pitágoras, ó. Então vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado, tá? Quem é o B? Pode colocar que é esse? Então vai ser 12 ao quadrado mais o C, que é 16 ao quadrado. Isso vai dar o valor do A ao quadrado, ok? 12 ao quadrado é nada mais, nada menos que 144, porque é 12 vezes 12. Mais 16 ao quadrado, que é 16 vezes 16, vai ser quanto? Vai ser 256, igual a A ao quadrado. Bom, juntando 144 com 256, chegamos em 400. 400 é igual a A ao quadrado. Como que eu acho o valor do A? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 400? Então, nesse caso aqui, faz o que mesmo? Basta tirar a raiz quadrada do 400, né, gente? E a raiz quadrada do 400 é 20. Então, ó, eu já consigo descobrir que o valor do A é 20. Prontinho, já descobri uma incógnita que estava procurando. Esse daqui, ó, é igual a 20. Bom, agora eu preciso descobrir quem é o H. Vamos analisar dessas relações que eu tenho aqui, quais delas tem o H? Bom, tem o H nessa, tem o H nessa, tem nessa, tem o H nessa, certo? Só que agora, para eu saber quais delas eu vou utilizar, já que eu tenho várias, eu tenho que pensar. Eu só tenho aqui para eu trabalhar o cateto B, que a gente chamou aqui de B, e o cateto C e agora o A que eu encontrei. Então, eu tenho que pensar em quais dessas relações que tá o H, mas que tá ou B, ou C, ou A. Porque, ó, se eu começar com essa daqui, dá para utilizar essa daqui? CH igual a BN, eu posso utilizar essa relação métrica, por mais que ali tenha H?
Não, né, gente? Porque eu não tenho o valor do N aqui, ó. Não tá marcado. Pra que eu vou querer descobrir se não tá precisando aqui, ó? E nem dá pra fazer, tá? Então, essa daqui tá fora. Essa daqui, ó. AH é igual a BC. Dá pra utilizar? Eu tenho o valor do A, ok. Não tenho o H que eu quero descobrir. Eu tenho o valor do B, eu tenho o valor do C. Então, dá pra gente usar aquela. Olha uma outra. Qual mais que tinha? Essa daqui, ó. Por que essa não dava pra ser utilizada? Porque tinha um M aqui e eu não tenho o valor do M no meu triângulo, aquela projeção eu não tenho, tá fora. E essa daqui, por que essa não dá para utilizar? Porque eu não tenho nem o M e nem o N. Então a única que sobrou que dá para eu utilizar vai ser A vezes H é igual a BC. Então essa eu consigo. Quem é o A? O A é 20 vezes o H que eu não sei, que eu quero descobrir, igual o B, o nosso B ali no triângulo é 12, que seria esse cateto, vezes o C que tá aqui, ó, que é 16. Então, vai ser 20H igual 12 vezes 16. Vamos lá fazer a continha aqui, ó, porque de cabeça, 12 vezes 16, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, 7. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Vai ser 2, 9, 1. Vai ser 192 a multiplicação aqui. Como que eu termino essa conta agora mesmo? Então, eu faço que H vai ser igual. Esse 20 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 192 dividido por 20. Você pode fazer 192 dividido por 2 e depois divide por 10. Bota uma vírgula. Então, ó, 192 dividido por 20. Ó, vou aproveitar a mesma continha. Vai ser 9, porque 9 vezes 20 são 180. Aí, 180 para 192, fazendo o método curto, sobram 12, ok? 12 não divide o 20. Aí eu venho aqui, coloco a vírgula e o zero. 120 para 20 são 6, com o resto zero. Então, aqui, observe que eu fiz a divisão aqui, pensando no processo curto. Por que eu fiz o curto? Porque tava pouco espaço, né, gente? É nada, pra gente praticar também, né? Então, quer dizer que o valor do H vai ser de 9,6. E o valor do A que a gente encontrou, que foi de 20. Então, dá para colocar aqui, H mede 9,6. Como ele não me deu unidade de medida, se é metro, centímetro, decímetro, deixa assim, né? Por enquanto, deixa assim como tá. O importante é que nós conseguimos encontrar. Então, dá uma olhada no exercício e aí, agora eu quero que você pense bem. Como mesmo que eu vou olhar para o exercício e descobrir qual das relações métricas que eu vou utilizar? Tem que pensar, eu tenho qual incógnita e tenho que descobrir qual. Você viu que aqui do H eu tinha em vários casos, mas só consegui utilizar em uma, tá? Então você vai ter que fazer isso nos exercícios que você tem aí. E eu vou resolver mais um. Gente, e nesse daqui agora, que eu preciso descobrir o valor do X e do H? Qual que eu vou usar se não tem X aqui nas minhas relações métricas? Bom, gente, o que é esse X? Ele está no lugar de qual dos nossos valores aqui? De qual letra nossa? Ele está no lugar de qual? Analisa aqui comigo. Lembra lá do triângulo da primeira aula? Eu tinha colocado então lá, era A, o B e o C. Não era isso que nós tínhamos colocado? Tá trocado, produção? Essa ponta estava para cá? Mas não tem problema, gente. Então, vamos colocar. Se eu colocar aqui o vértice A, aqui eu terei o Azinho, não é isso? Se aqui eu colocar o vértice B, aqui eu terei o Bzinho. Se aqui eu colocar o vértice C, aqui eu terei o Czinho. Das mesmas formas vai dar tudo certo. Se colocar o B aqui e o C aqui, tá tranquilo que vai dar certo. E agora? Bom, se esse é o B, quem que é o X aqui para mim? É qual? O X estaria representando o M, não é? A projeção M, não era isso? E aqui eu teria o N, mas não precisa descobrir, não está marcando ali, não está pedindo, porque o enunciado pediu, encontre o valor da incógnita. Bom, então vamos começar descobrindo quem é esse M? Então veja que para descobrir o M, quais delas aqui traz o M para mim? Várias, né, gente? Então eu tenho, aqui tem o M, bom, aqui tem o M, mas aí eu tenho A, ok, eu já tenho A. Mas eu tenho N? Não tem o valor do N, gente, então não dá para usar essa. Qual mais? Essa daqui, H ao quadrado MN.
Bom, eu não tenho o valor do H, já não dá para começar por ela. E não tenho o valor do N também. Essa daqui, B ao quadrado igual a M. Eu tenho o valor do B, que seria 20. O M e o A eu tenho o valor também, gente. Então dá para usar essa daqui. Então vamos começar por essa. Então B ao quadrado igual a M. A M tem que trocar? Faz diferença? Não tem problema, mas vamos trocar e seguir como tá ali. AM. Vai dar na mesma multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? O que vai acontecer aqui agora? O B não vale 20? Então vai ser 20 ao quadrado. Igual ao valor do A, que é 25. 25M, né? Porque eu não tenho o valor do M, que é quem eu quero descobrir. Então, só lembrando que eu utilizei essa relação métrica aqui para resolver esse exercício. Agora, 20 ao quadrado são 400, igual a 25M. Como eu termino um exercício desse? Esse M que está multiplicando aqui com o 25, esse 25 que está aqui multiplicando com o M, vai dividindo. Então, que conta que eu preciso fazer agora? 400 dividido por 25. Vamos montar a continha aqui, ó, de 400 por 25, ó. Então, se eu pegar aqui o 40 é uma vezes 25 são 25 e sobram 15. Abaixo esse zero, ó. 150 são 6 vezes o 25, que dá 150 com o resto zero. Então, quer dizer que o valor do nosso M vai ser de 16. E agora você viu que tem unidade de medidas, que está em centímetro. Logo, o nosso M vai valer 16 centímetros. Pronto, gente. Ó, observa uma coisa aqui agora. Se o M aqui que eu acabei de descobrir, ele vale 16, já dá para encontrar o N ali, né? Por mais que não tá pedindo o valor do N, mas já dá para pensar, para ir praticando. Quanto que tem que ser o N? Você consegue pensar? Aqui tudo não é 25? Se aqui já é 16, quanto falta para completar, para inteirar 25? São 9, então aqui o N nosso seria 9. Pronto, ó, consegui descobrir, né? Não precisava, mas eu descobri. Agora eu preciso descobrir quem é o H, gente. Como que eu faço para descobrir quem é o H agora? Vamos de novo analisando. Quem que será que dá para utilizar? Ó, aqui eu tenho H, aqui eu tenho H, aqui eu tenho H, aqui eu tenho H. Todas elas eu tenho H. E aí, qual que eu posso começar? Será que dá para começar por essa daqui já? Eu tenho o valor do C? Ah, que eu não tenho o valor do C. A não ser que você queira descobrir o valor do C aplicando o teorema de Pitágoras, ó. Porque tem o triângulo retângulo. Dá para fazer. Será que não tem uma mais fácil, já direto? Vamos ver essa. Ó. A vezes H, eu tenho A, preciso do H. BC, preciso do C aqui também, gente. Não vai dar essa para começar. Essa daqui não tem H. Essa, ó, também vai ter o C, que eu também não tenho. Então pula ela. Será que não vai ter nenhuma? Eu vou ter que descobrir C primeiro? Essa daqui, ó. H ao quadrado é igual a MN. Eu tenho M, tenho N, que eu acabei de achar o N sem querer. Então dá para usar aquela ali, gente. Por quê? Se eu quiser usar as outras, eu posso. Só que para utilizar as outras, eu preciso primeiramente descobrir esse cateto C. Você pode fazer isso também, mas como eu já tenho pronto, vou fazer aquela que eu já tenho pronto. Então eu vou começar pela relação métrica H ao quadrado igual a MN, ó. Vou até grifar aqui que eu tô começando por essa daqui, tá? Então aqui eu comecei o exercício por essa e aqui eu fiz por essa relação métrica. Como que vai ficar agora? No lugar do H, como eu não tenho, começa com H ao quadrado mesmo, igual a M. Quem é o M? O M foi 16 vezes o N. O N é 9. Aí vai ser H ao quadrado igual 16 vezes 9. 16 vezes 9 são 144. Agora, que número eu elevo ao quadrado que dá 144? Ah, basta tirar a raiz quadrada do 144. E qual que é a raiz quadrada do 144? É 12, gente. Então, quer dizer que o valor do H nessa questão vai ser de 12 centímetros. O H, tá bom? Então, vamos vir aqui e colocar que o H vale 12 aqui para você, ó. 12, ó. 12 centímetros.
Aí consegui resolver exercício. E ainda, caso você quisesse descobrir o valor de C, aplicasse o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Aí você descobriria o valor do C, aí teria todas as medidas. Mas o exercício não tá pedindo, né, gente? A gente vai fazer só o que ele pediu, tá bom? Então deixa bem marcadinho aí no seu caderno, para você depois praticar nos exercícios que você tem aí, para arrasar em todos eles. Gente, marca essas relações métricas e vai fazendo igual eu fiz. Qual que dá para utilizar? Vai fazendo uma a uma para você ir memorizando, tá bom? E aí já compartilha essa aula com o seu colega, com toda a sua classe, aí para todo mundo arrasar nas atividades do professor, tá bom? Daí todo mundo fica feliz e eu também fico feliz com aquele comentário que você vai deixar lá na aula pra mim. Então, ó, joinha pra você. Ah, eu não pedi hoje. Se inscreve no canal da Giz. Caso ainda você não seja inscrito, e ó, deixa o seu like para a aula de hoje, que foi top demais essa aula de hoje, né? Mostrei para você como é que nós encontramos as relações métricas do triângulo retângulo. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!